Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Vamos falar um pouquinho do que é agradável a Deus, como conseguimos chegar ao seu trono e como somos, às vezes de forma inconsciente, desagradáveis a Deus. E nas nossas petições, Ele não nos ouve. Bem, o que Deus gosta quando nós intercedemos por alguém, pedimos alguma coisa, até para nós mesmos. Ele gosta da sinceridade do coração, de um pedido feito em nome do seu filho e de um direcionamento objetivo daquilo que a gente deseja de Deus. Não podemos estar diante de Deus e ficar calados. Não podemos estar diante de Deus e não falar o que queremos. Eu estou precisando de um emprego. E aí eu não falo para Deus que estou querendo um emprego. Eu fico fazendo rezas repetitivas que não dizem nada em si mesmo. Deus sabe que eu preciso do emprego, mas eu preciso declarar com a minha boca. E se eu ficar falando uma reza repetitiva, ele não vai ouvir de nossa boca o que precisamos de forma objetiva. Assim, como está escrito em Mateus 6,6, veremos que as rezas repetitivas, como mantras que os budistas fazem, não chegam a Deus. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto. Olha, fica em segredo, fica em secreto, fica guardado, fica separado para fazer essa oração. E após ter fechado a porta, olha bem, para você não ser interrompido enquanto fala com Deus. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Ou seja, você separou um tempo para Deus, num lugar que você não vai ser perturbado, e você vai conversar com Ele. E quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos. O que os pagãos fazem? Mantras. Você chega no budista lá, ele está Isso quer dizer o que para Deus? Isso é um mantra, é um chamamento ao seu Deus, um chamamento à sua entidade. Pois imagina que devido ao seu muito falar serão ouvidos. O que é muito falar? Repetem por 1 hora, 2 horas, 3 horas, aquela mesma ladainha. Cansa o ouvido de quem ouve. Não vai cansar o de Deus? Portanto, vos assemelhareis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidades, antes mesmo que lhe peçais. Não vos assemelheis a Ele. Então, a instrução é clara. Não faça a mesma coisa. Não fique rezando. Não fique repetindo uma mesma reza, uma mesma ladainha. Fala claramente. Ô Pai, eu estou com esse sentimento. Isso está me destruindo. Tira isso do meu coração. Eu quero perdoar aquela pessoa, não tenho força. Essa raiva, essa ira, essa indignação está doendo no meu coração. Entende? Derrama diante de Deus. Deus não é burro. E Deus também não é decifrador de enigmas do que essas rezas podem querer dizer. Ou seja, elas não dizem nada. Ficar repetindo a mesma coisa, como se isso fosse trazer alguma proximidade com Deus. Isso é a mesma coisa as pessoas que adoram ídolos mudos. Coloca-se diante de uma estátua e fica pedindo para essa estátua interceder a Deus. Ora, isso é uma ignorância muito grande. No pleno século XXI, apesar da religião ensinar isso, algumas, né? Nós temos que acordar e parar com isso. É Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, orar a Deus, acabou. Não existe mais nada que nos impeça de estar diante de Deus, não. Nenhum intercessor a não ser Jesus. Está escrito na palavra. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. É a palavra que o Senhor diz. É isso?
Mesma coisa, algumas coisas que fazem aí, batizar a criança. Você sabe o que é batismo? João Batista pregou o batismo. Qual batismo? Batismo de arrependimento. Ele precisava falar às pessoas que já tinham discernimento, que já eram adultas, que elas eram frutos de um pecado, que tinham feito coisas erradas na sua vida e que precisavam se consertar e tomar um novo caminho diante de Deus. A criança nem começou a viver, nem sabe falar ainda e está sendo batizada. Ela nem responde por si mesma. Isso é uma ignorância, isso tem que acabar. Vamos acabar com essa religião que fica gritando essas coisas loucas. Aí as pessoas vão seguindo de forma desordenada só porque o meu pai vivia isso, a minha mãe vivia isso, meu avô vivia isso, mas um dia eu cresci e aos meus 30 anos eu falei, epa, tem algumas coisas aí que eu preciso pensar sobre. E comecei a pensar sobre e pedir Deus discernimento e ler a Bíblia, e estudar a Bíblia e estudo bíblico. E entender que a palavra diz que Jesus, a quem nós devemos seguir, foi batizado, sabe quando? Por João Batista? Não foi quando ele era criança, não. Quando ele tinha 30 anos. Então, porque nós estamos. Eu também era praticante disso, de batizar e de ir em batismo, e de concordar com o batismo de criança. A criança não tem noção de pecado. Ah, mas ela vai morrer pagando. Mentira, deles é o reino do céu que Jesus disse. Uma criança não é imputado a ela nenhum pecado. Nenhum pecado. A criança não é imputada a ela nenhum pecado por Deus, vai ser imputado por mim e por você. Quem diz que a criança que morre é pagã? Ela é de Deus, ela é pura, ela é inocente. Como eu vou pedir perdão pelos meus pecados e me arrepender da minha trajetória errada e ser batizado se eu ainda nem comecei a viver? A ter ações que sou responsável por elas. Porque até os 18 anos, os pais são responsáveis pelos filhos. Então ninguém abaixo de 18 anos pode ser batizado, deve ser batizado. Apenas quando ele atinge a maioridade que ele é responsável por si mesmo, porque Deus não aceita a escolha de quem não é responsável por si mesmo. Eu vou me arrepender dos meus pecados se não sou responsável ainda por eles? Ah, mas você já tem 18 anos, pois é, então aí a partir daí você já se torna de maior e você é capaz de responder pelos seus atos, perante a lei dos homens e perante Deus. Então há muitas coisas que nós precisamos mudar. Sair de dogmas religiosos. Parar de adorar a imagem. Está lá escrito que isso é abominação diante de Deus. Vai ler Isaías. Fala o tempo inteiro dessa abominação que é adorar a imagem. Para com isso. Para de batizar a criança. Para de orações repetitivas. Vamos sair dos dogmas religiosos e vamos entrar na essência do Evangelho. Estou te pedindo você para ter uma religião como eu tenho, ser evangélico. Não estou te pedindo, não. Aliás, não tem nem direito de pedir isso. Estou te dizendo essas verdades. E você analisa e vê. Porque verdadeiramente não há uma religião melhor que a outra. Há apenas um Deus. E se eu sigo esse Deus em nome de Jesus, pronto, a minha religião está formada. A verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. E aceitar, sobretudo, a Jesus, o enviado de Deus, o único. Jesus não enviou Maria, não. Maria é muito amada, perfeita, gerou o Salvador, mas Jesus já existia na eternidade com o Pai. Então ela gerou o homem, não gerou o Deus, porque já era a geração do próprio Deus, o seu Filho. Jesus fez o mundo, está escrito em João. Veio para o que era seu, pelo que ele tinha feito e não aceitaram. Sem ele, nada do que se fez foi feito. E lá no começo, Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ora, com quem Deus estava falando para compartilhar o fazer desse mundo e o ser humano? Jesus Cristo. O pedreiro de Deus, o engenheiro de Deus, o obreiro de Deus, o servente de Deus, o que fez a obra pelo poder de Deus. Então Jesus já existia na eternidade. Fazemos coisas erradas porque não pensamos nelas. Seguimos.
tradições e ensinamentos, temos que parar de ser tradicionais e sermos pessoas esclarecidas. Por que é assim? É a pergunta. Vai buscar a origem, vai buscar os fatos. Não vai seguir cabeça de ninguém, de dogmas religiosos, não. Se você crê em Deus, lê a Bíblia. Busque o conhecimento. Não deixe que as pessoas digam, como eu estou dizendo aqui, apenas como alerta, mas vai lá e busque e vê se está sendo dito a verdade. Maria teve outros filhos. E inclusive tem uma passagem que diz que os irmãos de Jesus diziam: se você quer aparecer para essas pessoas, vai na festa e faz as coisas lá, onde está uma multidão de pessoas. E Jesus diz para os seus irmãos: ainda não é chegado o meu tempo. Está escrito. Jesus conversando com seus irmãos. E se você quiser ainda ver que Maria teve mais filhos, vai lá em Mateus, se não me engano, assim de memória, não lembro direito, parece que é Mateus 6, que diz que Jesus pregou em Nazaré e as pessoas que o viram crescer ali falaram assim: mas que palavras maravilhosas saem da boca deste? Não é esse o filho de José e de Maria? Não estão entre nós os seus irmãos? Aí fala o nome dos irmãos, né? Judas, José, Simão, tem mais um aí que eu não estou lembrando agora. E as suas irmãs, ainda falam assim, e suas irmãs, não estão conosco? Então a família estava toda ali. Entende? Precisamos ler a Bíblia, precisamos ter discernimento. Precisamos. Porque é a Bíblia que diz respeito a Deus, não é eu, não é você, não é o padre, não é o pastor. As pessoas podem ser alertas, podem ter palavras boas para nos dizer, mas nós temos que conferir. Pô, esse cara está falando isso, deixa eu ir lá na Bíblia e ver se ele está falando a verdade. Não é isso? Cristão de Bereia, que conferiu o que Paulo dizia. Vamos conferir, vamos ver se é verdade. Vão lá ler Mateus 6, ver se fala da família de Jesus. Vão lá ver esse versículo que eu li para vocês aqui agora, né? Que é Mateus 6,6, por coincidência é Mateus também. Então, vamos ver. Vamos observar, ver o que está dizendo a palavra. Não vamos ver pelo que o outro diz, vamos ver o que a palavra diz, vamos analisar. E se nós analisarmos e vermos que é procedente, então amém. Continuamos a seguir. Se não, mudamos a nossa direção. Não é mesmo? Importa agradar a Deus, não a homens. Bem, meus amados, fica essa palavra aí. Que haja um conserto na vida daqueles que possam estar pensando estar agradando a Deus, às vezes não estão. Que eles tenham coragem de ler a Bíblia para descobrir. Amém? Quem lê a Bíblia tem a sabedoria do que Deus quer. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.